E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SESCast, ao nosso terceiro episódio, conectando os concurseiros, quem está aí na luta pelo seu sonho, com os nossos professores, os nossos doutrinadores, quem faz o SES realmente acontecer. São histórias muito bacanas e o melhor, você pode e vai com certeza extrair insights para você mudar aí a sua mentalidade, a sua forma de estudar, a sua forma também de lidar com os fracassos, porque ser concurseiro é, antes de tudo, persistir. E eu estou aqui hoje com o professor Marco Aurélio Peixoto, não é isso, professor? Isso, Guilherme. A gente vai ter uma conversa muito legal e eu vou me permitir a única leitura que eu vou fazer no podcast, que é do currículo do professor. O professor Marco Aurélio, ele é advogado da União, perfeito? Doutorando em Direito Processual pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, especialista em Direito Público pela UNB. Ele é membro também do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, associado fundador da ANEP, Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, professor honorário da Escola Superior da Advocacia da OAB Pernambuco, da graduação em Direito do Centro Universitário Estácio do Recife, das especializações em Direito Processual Civil da UFPE, do IAJUF, Unirios, do Centro Universitário Estácio do Recife e também da SMATRA, coordenador da pós-graduação em Advocacia Pública da IAJUF e professor aqui do SES, adjunto da direção da escola da AGU. Ufa, que baita currículo! Parabéns, professor, seja muito bem-vindo. Deixa eu já te fazer uma pergunta inicial, vou deixar você dar teu bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Seu nome é inspirado no grande Marco Aurélio? Qual foi a inspiração do seu nome? Bom, primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite a quem nos assiste, a quem nos ouve. Guilherme, é um prazer estar aqui, um prazer compartilhar um pouco da nossa rotina, da nossa história, da nossa experiência, especialmente para o nosso aluno, para a nossa aluna, enfim, para o concurseiro SERES. O nome decorre do meu avô, na verdade, meu avô se chamava Aurélio Ventura. E, enfim, minha mãe queria homenageá-lo e aí acabou unindo o útil ao agradável. Marco Aurélio, em função do imperador, sempre foi um nome bonito e historicamente utilizado e, enfim, acabou prestando uma homenagem também ao meu avô Aurélio. É muito legal. E eu acho que Marco Aurélio é o clássico imperador, um dos últimos imperadores da grande Roma, né? Ele tem muito a ensinar para o concurseiro, né? A gente fala bastante de estoicismo. Eu, quando li assim, o diário dele, que era basicamente os principais, o que ele escreveu, ele foi basicamente um diário dele. Eu ainda fico impressionado como há mais de 2000 anos, há tanto tempo, né? Ele é um pouquinho, acho que depois, mas é muito tempo atrás e os dilemas humanos eram basicamente os mesmos e a maneira também como os homens e mulheres, aqui a gente está falando do ser humano, que conquistava algo a mais, era quem tinha aquela força mental de ir em frente e superar os problemas, né? Marco Aurélio perdeu filho em guerra, perdeu, se não me engano, também esposa com doença, e ele ia em frente. E eu acho que é uma grande habilidade do concurseiro. Mas, antes disso, vamos lá. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Como é que começou lá atrás? Aonde começou? Da onde você é? Fala um pouquinho de você. Eu sou de Recife, sou natural aqui de Recife. Fiz minha trajetória escolar em apenas 2 escolas aqui também da capital pernambucana, no Educandário Nossa Senhora de Lourdes e depois a maior parte da trajetória no Colégio Marista São Luís. E queria fazer jornalismo, Guilherme. Aí é onde começa a minha história curiosa. Eu queria fazer jornalismo. Eu sempre fui muito... Quem me conhece na minha vida privada sabe que eu sou muito louco por esportes. Gosto muito de política e economia também, mas gosto muito de esportes e queria ser jornalista. E até o 2º ano do ensino médio eu ia fazer jornalismo. Enfim, esse era meu desejo até metade do 2º ano. Só que eu acabei sendo desaconselhado por muitos e muitas... que diziam que jornalista em Pernambuco não tinha chance de ter êxito, de ter sucesso e, enfim, de alcançar os objetivos. Apesar de todos os testes vocacionais indicarem o jornalismo, eu fui desaconselhado por N razões, não por influência familiar, mas houve uma influência familiar indireta. Né, que quando eu desisti de fazer jornalismo, eu já, enfim, sempre gostei de escrever e falar muito.
acabei sendo indiretamente influenciado para fazer direito, porque meu pai é procurador de Estado aposentado, é advogado, enfim. Minha irmã, a essa altura, que é 4 anos mais velha que eu, estava já no terceiro período ali, terceiro ano do curso de Direito, satisfeita também. Então, aquela influência indireta acabou acontecendo e fiz Direito. Passei em Direito na Federal de Pernambuco, na minha primeira tentativa, e sou muito feliz com a escolha que fiz, né? Apesar de ter sido uma escolha feita ali por volta do segundo ano do ensino médio, mas sou muito feliz com a escolha que fiz, tendo escolhido o curso de Direito. E no curso de Direito eu fui aquele aluno que experimentou todas as possibilidades dentro da faculdade de Direito. Eu fui monitor de duas disciplinas, monitor de introdução ao estudo de direito, monitor de direito administrativo, fui pesquisador do PIBIC, fiz movimento estudantil, fui diretório, fui oposição, enfim, participei de todas as atividades possíveis dentro do meio acadêmico, e a partir de um dado momento eu cheguei à conclusão, Guilherme, que queria fazer concurso público, né? Eu experimentei, isso é uma coisa que eu digo muito aos meus alunos de graduação. A gente às vezes vê, né, Guilherme, que os alunos ingressam no curso de Direito muito jovens. Sim. E muito sem o norte do que pretendem fazer na vida. Às vezes tem uma pequena ideia de fazer concurso, muito mais por influência, muito mais porque ouvem falar que vão ter uma estabilidade, mas o aluno entra muito verde, muito imaturo no curso de Direito. E o que eu digo, é importante que ele experimente todas as, digamos assim, possibilidades que existem dentro do leque, do cardápio jurídico, para que ele possa fazer suas escolhas. E eu acho que eu tive essa oportunidade. Eu estagiei em escritório de advocacia, eu estagiei em órgão do Poder Judiciário. Eu tive uma experiência, eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei como oficial de gabinete de uma secretaria estadual, então tive experiência dentro da administração pública muito jovem, com 18, 19 anos. Então eu tive uma possibilidade, de alguma forma, de experimentar um leque de possibilidades que me fizeram, em um dado momento, dizer, não, eu quero fazer concurso público, eu quero ter um cargo público. E aí, a partir desse dado momento, eu comecei a, digamos assim, orientar o meu pensamento e a minha rotina para aquilo. Isso ainda durante a faculdade você descobriu? Isso ainda durante a faculdade. Ali eu estava no 5º período, vamos ver com quantos anos, 20 anos, mais ou menos 20 anos de idade, eu comecei a fazer concurso público para nível médio, para as carreiras de nível médio, tribunal, enfim. Isso é uma coisa interessante. Eu queria entender se... Beleza, eu quero concurso público, você chegou nessa definição. A partir dali, você já tinha uma carreira em mente ou você foi começando a estudar para concurso ali de nível médio, se formou, foi para nível superior, mas ainda não as carreiras jurídicas? Como é que foi essa transição, essa escadinha? Acabou sendo muito rápido, Guilherme. Eu acho que eu tive sorte e foco ao mesmo tempo. Acho que eu tive as duas coisas. Certo. Porque eu fiz... Na época surgiu um concurso grande do Tribunal de Justiça de Pernambuco, enquanto eu estava ali no 5º período, mais ou menos, e eu fiz e tive a sorte de passar e fui nomeado, acho que eu estava no 7º período do curso. Nessa altura eu já trabalhava o dia inteiro, e aí saí do trabalho, né, era um cargo em comissão, para assumir no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, e vinha também com experiência como de técnico, estágio, né? Como técnico, né, técnico com cargo de nível médio. E fiquei nesse cargo até a minha colação de grau, até me formar. E foi muito bom, porque eu pude viver uma experiência de assessorar magistrado, preparar minuta de sentença, minuta de decisão interlocutória, etc. Então foi uma experiência muito positiva. Só que aí, a partir ali do 7º, 8º período, que aí é uma coisa que eu falo também muito com nossos alunos, eu virei a chave para os concursos de nível superior. Num primeiro momento, ainda sem um foco específico, né? A advocacia pública veio um pouquinho mais à frente, mas já com foco de concurso de nível superior. Porque o candidato que nos ouve, a candidata que nos ouve, precisa ter em mente o seguinte: concurso público é como se você estivesse fazendo um investimento que pode ser a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Encare dessa forma, ainda que venha uma reprovação. As reprovações, elas amadurecem, elas fazem com que a gente, de alguma forma, assimile como vai se preparar melhor para o próximo concurso, para o próximo exame. Então, fui fazendo concurso de nível superior e fiz concurso para carreira fiscal, concurso para
para Polícia Federal e muitos concursos de advocacia pública, e fiz concurso e advocacia pública, advocacia de estatais, então fiz para advogado do BNDES, Petrobras, da Caixa. Eu perdi um concurso da Caixa porque estava ainda na faculdade, fui nomeado e não pude assumir, e fiz ainda dentro da faculdade o concurso da AGU, né, o concurso que é o meu concurso atual. Estou há 20 anos na AGU, fiz ainda na faculdade o concurso para advogado da União. Mas essa vida de concurseiro, ela durou aí uns 3 anos, 2 anos e pouco, 3 anos, dentro da faculdade ainda. Eu era aluno da Faculdade de Direito do Recife e digamos assim, me disciplinei para me tornar um concurseiro, almejando, quando chegasse ao final da faculdade, ter algo já mais concreto para a minha vida profissional. E então, imagino que, porque você falou, você passou muito cedo para a AGU. Passei cedo para a AGU. Eu passei com 22 anos para a AGU. Eu tinha, na verdade, 22 anos, em 2002. A nossa posse demorou um pouco, porque foram várias etapas e depois a AGU acabou, por N razões, demorando para fazer a nomeação. Quando eu fui nomeado, eu tinha 23 anos já, mas quando o concurso aconteceu, eu tinha 22 anos. Ah, que legal. A gente quando os alunos aqui começam a torcer o nariz, falam, não, mas você está trazendo gênios fora da curva e tudo mais. Mas assim, conta um pouquinho pra gente como é que foi o seu concurso da AGU. Você estava ali estava se preparando com 20, 21 anos, fez o concurso com 22, foi nomeado com 23. Como é que foram assim as fases do concurso? Como é que você foi sentindo, avançando? Eu preciso contar primeiro como eu virei a chave, né, Guilherme? Legal. Eu me recordo, e uma coisa que eu conto também muito curiosa, eu fiz concurso à Polícia Federal pouco antes disso. Estava fazendo concurso, né, para carreira fiscal, delegado, enfim, juiz. E aí eu fui fazer um concurso à Polícia Federal, passei bem na primeira fase, passei bem na segunda fase, e eu sempre fui uma negação em atividade de puxar ferro, né, de barra, etc. E a primeira prova física da Polícia Federal era a prova de barra. Você tem que fazer 10 barras. Eu não faço nenhuma. Eu sou atleta de corrida, sou atleta de beach tênis, mas eu não sei fazer absolutamente nada. Fui atleta de crossfit 3 meses, uma negação. Então, veja, na época eu perdi 20 quilos treinando, faria todas as demais etapas, eram 4 provas na sequência, mas a primeira era uma prova de barra. E eu me lembro que minha mãe me acordando, meu filho, vai fazer a prova. Eu digo, não vou, mãe, não adianta eu ir fazer a prova, porque eu não vou conseguir fazer uma barra, são 10, eu vou só passar vergonha. E não fui. E agradeço a Deus por não ter ido. Por quê? Se não passasse, ia passar vergonha. E se passasse, que não ia acontecer, eu ia para uma carreira que eu não tinha a menor vocação. Então, isso me fez refletir à época, será que adianta eu estar atirando para todos os lados e buscando uma carreira que talvez não seja aquela que eu deseje? E aí acabei, de alguma forma, focando na advocacia pública, né? Então, agora eu vou fazer concurso para advocacia pública ou advocacia de algum estatal, mas eu quero ser advogado público, pelo menos em sentido amplo. Advogado da União, procurador de um estado, de um município, enfim. Então, vamos focar nisso. E aí surgiu, Guilherme, ali pertinho do final do meu curso, acho que era 9º período, 10º período, concurso para AGU. Eu estagiei muito tempo no Tribunal Regional Federal, então eu lidava muito com as petições, os recursos, as contestações que vinham da AGU. E eu sempre gostei muito da matéria federal. A advocacia pública me atraía porque eu via meu pai, como procurador do Estado, satisfeito com a carreira que havia abraçado, e eu, por outro lado, tinha uma boa influência daquilo que eu lia das petições, enfim, dos recursos que chegavam da AGU. E aí, vamos fazer esse concurso. Eu tinha uma prova do mestrado da Federal já para acontecer pouquinho depois ali, 2 semanas depois. Sempre foi meu foco também, né, ser professor. Eu queria, na verdade, eu acho que naquela época, Guilherme, eu queria tinha um desejo ainda maior de ser professor do que de passar logo no concurso. Eu queria passar bem, mas eu queria imediatamente entrar no mestrado. E dividir meu tempo. Só vou dividir meu tempo, preciso estudar para o mestrado, é um estudo completamente diferente do estudo para um concurso público, e vou estudar para o concurso da AGU. E aí, o concurso é muito parecido com o que acontece hoje. A gente está, inclusive, em vias de ter a prova oral agora do concurso de 2023, né, o concurso de advogado da União. Na verdade, está acontecendo concurso para todas as carreiras. Só não tinha prova oral. Né? À época não tinha prova oral, mas
já era o CESP, hoje SEBRASP, que organizava, prova objetiva, prova subjetiva, peça processual, parecer, prova de título, enfim. Então tinha todas as etapas que ocorrem hoje, menos a prova oral. E fiz, digamos assim, sem aquela pressão, porque eu ainda estava na faculdade, ainda era um aluno da Faculdade de Direito. E eis que passei. E aí tem uma outra história curiosa, né? Porque aí o candidato faz o que você falou. Você traz aí gente, de forma alguma. A gente levou bomba, levou porrada na vida de concurseiro, e a gente levanta para novamente tentar. Eu fui reprovado em concurso de magistratura, né? Na época em que estava fazendo concurso para advogado da União, me lembro que teve também 15 dias antes ou depois concurso procurador federal, que acabei não passando. Eram matérias muito similares, mas era aquele ponto de corte ali, uma linha muito pequena entre passar e não passar, acabei não passando. Mas nesse concurso especificamente foi muito interessante que uma colega minha, que era minha colega de faculdade, minha colega depois foi minha colega de mestrado também, hoje é minha colega de AGU, ela me ligou, eu trabalhava no tribunal, aí ela me ligou, fez: Marco, nós passamos, saiu o resultado da primeira e da segunda fase juntos já. Só que quando o CESP publicava o resultado, Guilherme, era o seguinte: ele publicava o resultado da primeira fase e abaixo ele colocava o resultado de todos os aprovados na primeira fase, qual foi o resultado da segunda fase. Só que saía seu nome, mas você precisava conferir se naquela lista você tinha livrado o ponto de corte na segunda fase. E era preciso, nos 3 grupos temáticos, tirar pelo menos 5. E eu tirei uma nota excelente em 2 grupos temáticos, e me lembro bem que num grupo temático que envolvia trabalho e processo do trabalho, eu tirei 4,98. Caraca. Não foi 4,8, não, 4,98. 0,02. Meu Deus. Só que a minha amiga não tinha lido a minha nota, ela simplesmente viu o nosso nome na primeira e na segunda fase e me ligou: Marco, olha, nós passamos, nós vamos ser advogado da União. Eu disse: pô, que massa, bom, muito bom, parabéns para você também e tal. Contei para todo mundo na vara, né? O juiz feliz da vida, todo mundo lá, meus amigos. Aí, baixada a adrenalina, Guilherme, eu disse: vou olhar a lista agora, né? Quando eu olhei a nota, eu fiz: ih, rapaz, eu não passei. Meu nome está aqui, mas eu não passei. Eu só não vou contar agora não também, né? Para não quebrar o clima aqui, né? Cheguei em casa, fui preparar o recurso. Na verdade, você tinha que ir no local, pegar a prova, né? Hoje é tudo virtualizado. Vou preparar um recurso porque 0,02 não é possível. E, de fato, consegui, né? Fiz um recurso alegando questões não apenas jurídicas, mas também de erros na correção do português, né? Que isso é uma coisa que o candidato precisa atentar. Muitas vezes ele perde ponto em português quando está certo. E aí consegui, eu não me lembro para quanto aumentou minha nota, mas aumentou e eu fui aprovado. Então não precisei nem dizer que não tinha sido, né? Só o pequeno núcleo ficou sabendo para não quebrar. Tenso. Mas foi um momento muito tenso, né? E assim, uma frustração que você tem por tão pouco, por ter ficado por tão pouco, e acabei felizmente sendo aprovado, e poucos meses depois sendo nomeado, né? Teve as etapas subsequentes de título, tal, que só mexe mais com a ordem de classificação, mas foi uma aventura. Muito legal. E coincidência, assim, né? O professor Marcílio, quando esteve aqui, também conversou com a gente, que ele também teve no concurso que ele foi aprovado. Ele, na verdade, foi reprovado por uma resposta que ele deu a um examinador da banca. Corajoso. Corajoso. E que ele tinha acertado 30 e... Ele hoje, não sei se ele concorda que foi corajoso. Não, ele mesmo acha que podia ter segurado a roda ali. Mas a adrenalina da hora... E aí ele tinha acertado acho que 30 das 32 questões, e uma dessas ele respondeu o cara reprovou ele. E a mesma coisa depende de recurso, né? A gente aqui no site também provê recursos para os nossos alunos, mas recurso é uma caixinha a gente não sabe, né? Porque, falta pouco, beleza, mas às vezes o cara vai, não, na verdade não era 4,98, era 4,5. Então o cara pode tirar, Isso, pode acontecer. Ele acontece, então ele revê. E é um movimento interessante, e isso que você falou, eu vou entrar até em outro tema aqui. Quando eu fiz OAB, eu também sou advogado, acabei que logo depois o SAI estava em crescimento, eu mudei para essa parte empresarial, também sempre soube que era a parte que eu gostava mais, então eu não continuei no mundo do direito, mas eu fiz OAB. E eu também fiz enquanto estava na faculdade,
E para mim foi uma vantagem, é óbvio que é um concurso muito menos complexo da AGU, mas foi uma vantagem muito grande não ter a pressão de precisar passar, porque ainda estava na faculdade, tanto que eu não falei para ninguém. Eu só fui falar até aqui no próprio SED mesmo, eu tinha acesso aos cursos, Sim. obviamente, só fui falar depois que já tinha sido aprovado. E a galera, meu pai mesmo falou, não sabia nem o que você tinha feito. Eu falei, já fiz, já foi. E por que eu estou puxando isso? Assim, eu queria fazer uma pergunta sobre você e outra pergunta sobre os concurseiros em geral. Você já chegou a ter panicar numa prova? Você já chegou a ter alguma assim? Você parece um cara muito seguro, assim, muito sereno. Mas você já viveu isso, esse aspecto psicológico em alguma das provas que você fez? E a segunda pergunta é como é que você vê isso no concurseiro? Essa pressão ela é quase que inevitável, né? Mas ela varia muito diante do cenário que o candidato está vivendo, né? Eu acho que eu tive uma tranquilidade maior, Guilherme, porque a época em que eu estava mais envolvido com os concursos, eu ainda não tinha a pressão da aprovação. Eu estava ainda dentro de uma faculdade, ainda não era aquela situação de você, estou formado há 2, 3 anos, estou precisando ganhar meu dinheiro para poder sair de casa, tal. Não era isso, né? Eu estava ainda na faculdade, vinha de uma família de classe média alta, então estava com meu cargo público, de nível médio, mas estava com meu cargo público, então essa pressão eu não tive. Tive pressão, evidentemente, e isso acontece muitas vezes de você chegar atrasado por uma prova. Aconteceu uma determinada ocasião de eu ter chegado, não me recordo qual foi o concurso, mas um engarrafamento gigantesco na Mascarenhas de Moraes, a prova era numa universidade que ficava lá, e deixei o carro em qualquer lugar e fui embora correndo para o portão. Então você chega nervoso, porque isso é uma coisa importante também para o candidato. Chegar antes, respirar, ver o seu local de prova, observar todo o ambiente para poder fazer a prova com tranquilidade. Então, assim, essa pressão, de alguma forma, eu acabei não vivendo nessa minha rotina, né, de concurso, de ter que passar de todo jeito, de ter que ser aprovado de todo jeito. Eu tive, de alguma forma, a sorte do momento não ser um momento de pressão. Mas a gente que prepara alunos para concursos já, sei lá, quase 20 anos, né? Eu entrei nesse ritmo de ensino praticamente também saindo da faculdade. A gente já acompanhou situações realmente do psicológico atrapalhar o candidato, a candidata, na realização do concurso. E é o que eu sempre digo. Quando você se prepara, quando você faz uma preparação com médio e longo prazo, quando você tem essa oportunidade, você chega com mais tranquilidade. O nervosismo, ele é natural, ele tem que acontecer, porque você vai, obviamente, apostar suas fichas naquilo que você se prepara há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, mas ele é diferente daquele candidato que se prepara na pressão de 2, 3 meses. Isso é uma coisa que eu sempre falo. É muito difícil você atingir uma aprovação hoje num concurso para magistratura, para o Ministério Público, para uma carreira policial, para uma carreira fiscal, para uma carreira de defensoria, de advocacia pública, numa preparação pós-edital. O pós-edital ele tem que se vir ali como um sprint final, né, Guilherme? A gente tem, vamos usar o nosso exemplo aqui do SES, a gente tem nossos cursos pós-edital, mas a gente tem uma preparação de ano inteiro, né? E o aluno precisa construir essa base. A gente sempre, está acontecendo, por exemplo, o concurso da AGU agora, né? Esse é um concurso que já se desenha há 2, 3 anos, então o candidato que está sendo aprovado agora, provavelmente a maioria esmagadora deles vem nessa preparação de 2, 3 anos, né? Óbvio que dá um sprint final, mas vem numa preparação longa. E quem chega com a preparação longa, chega com um pouco mais de tranquilidade. O nervosismo vai acontecer, não tem como fugir dele, mas chega com um pouco mais de tranquilidade, porque vem com a bagagem para fazer aquele concurso. E aquilo que eu falo sempre também, a aprovação imediata, ela é desejada, mas muitas vezes o seu nome lá na classificação, né, enquanto aprovado, além de valer como título,
Você pode ser chamado daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Depois que eu estava na AGU, eu fui chamado para alguns outros concursos, né? E a essa altura já estava lá e não precisei. Peticionei pedindo desistência até para poder acelerar a lista para os demais que queriam. Mas isso pode acontecer, então é o que eu digo, é um investimento. Você deixa seu nome lá e quem sabe um dia chega uma convocação em sua casa para você assumir aquele cargo. Então, acho que a tranquilidade ela decorre muito disso, da preparação, né? Do ritmo de preparação que o candidato, a candidata implementa em sua rotina de estudos. Não, perfeito, perfeito. A gente conversou com a professora Poliana aqui, que é assessora de desembargador aqui no nosso TSE, né, em Pernambuco, e ela viveu um momento diferente um pouco, né? Ela já saiu, se não me engano, ela teve filho ainda durante a faculdade, ou logo na saída da faculdade. Tinha uma pressão muito grande, também se colocava uma pressão muito grande, e essa importância, mas assim, não são só essas, não é só, como você está colocando, não é só o ambiente externo que gera essa pressão. Também há, muitas vezes, a falta de preparação adequada, a falta de preparação interna te faz chegar menos confiante. Lógico. E aumenta o seu nervosismo, né? Lógico. E a gente vê isso muito acontecer, tanto na preparação para a OAB, quanto na preparação para concursos. E é assim, é por isso que hoje nos cursos aqui do SES, na assinatura que a gente tem o PAT, né, tem um instrumento de avaliação comportamental. Eu sempre ressalto aqui, cara, é muito importante que você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, entenda quais são os seus gatilhos de comportamento. Ou seja, como é que você ativa o melhor e o pior de você por meio de ações que refletem o seu comportamento. Isso faz você saber se você deve gastar mais tempo vendo videoaulas, lendo materiais, fazendo questões, quanto tempo você deve ficar sozinho estudando, quantas pausas você deve dar, o quanto você deve ou não abrir para outras pessoas de núcleo familiares. Tem pessoas que preferem isso, não falar nada, ficar tranquilas e fazer sem pressão. Tem outras que precisam compartilhar para quebrar um pouco daquele peso que elas têm sozinhas. Então, hoje, o concurseiro, eu acho que ele tem muito mais informações, mas não só ele. Seus concorrentes também possuem muito mais acesso à informação. Então, cada um dos detalhes é necessário, né? Fazendo uma comparação com o esporte, a gente vê no esporte. Hoje, o esportista de alto rendimento, ele tem nutricionista, ele tem fisiologista, ele tem preparador físico, ele tem os melhores suplementos, ele tem a melhor alimentação, porque cada milésimo conta, né? E a mesma coisa, eu acho que é o concurseiro profissional. Ele também precisa ter um bom curso, uma boa mentoria, bons treinadores, cuidar da saúde, cuidar da cabeça, ter um alinhamento familiar, né? Saúde física e saúde mental são muito importantes para o concurseiro. Isso é uma coisa que eu sempre digo aos nossos alunos. Não adianta você se trancar em casa ou na biblioteca durante 12 horas do seu dia se você não conseguir estar bem com a sua saúde. Porque você vai chegar em um momento que você vai ter um esgotamento. Né? Então, assim, aquela pausa necessária para uma atividade física em algum momento do dia, e também para esse relaxamento, né? Um filme, um seriado, um cinema, seja lá o que for, para que o candidato possa, de alguma forma, desopilar um pouquinho, né, Guilherme? Porque senão não aguenta, não tem como. E engraçado que a gente vê isso, é curioso que a gente vê isso muito mais naqueles candidatos, naquelas candidatas que têm mais tempo para estudar. Sim. Normalmente é aquele que trabalha durante o dia e tem só o turno da noite para estudar para o concurso. Esse acaba sendo mais disciplinado e aproveita o seu tempo daquela forma, né? 3, 4 horas por dia para estudar. Mas aquele que está, de alguma forma, sendo patrocinado por alguém, né? Um pai, uma mãe que está patrocinando, estude aí, você tem um dia inteiro para estudar, fique tranquilo que eu estou lhe patrocinando. Ou se autopatrocinando, né? Sim. Não, eu fiz uma reserva e vou ficar aqui 1 ano, 1 ano e meio estudando. Esse acaba, de alguma forma, tendo esgotamento, porque se não conseguir se dividir bem, né? Não apenas em relação à rotina de estudos, mas a fazer essas outras atividades que vão lhe, de alguma forma, quebrar o ritmo para a sua saúde física e mental estarem bem, esse acaba tendo esgotamento. E muitas vezes passa por uma orientação ruim. Por isso que é muito importante isso que o Sérgio faz. Porque, às vezes, a orientação para o candidato, para o candidato que, digamos assim, se organiza, ou que acha que consegue se organizar individualmente,
acaba dando errado, porque não tem aquela divisão do planejamento de estudos entre aulas, assistir vídeos, ler PDF, ler jurisprudência, lei seca, doutrina. Acaba que não tem uma organização, uma sistematização nisso e se perde em um dado momento. E aquilo que era para ser prazeroso passa a ser um fardo. Sim. E o estudo para o concurso não pode ser um fardo, porque se for, dificilmente você vai conseguir atingir o êxito com algo que você abomina, que você trata ou encara como um fardo, Guilherme. Perfeito, perfeito. Inclusive, é até uma pergunta que eu acabei passando, mas quando você passou para o concurso da AGU, você estava já com outras atribuições, né? Quantas horas por dia você estava estudando naquele período? Então, exatamente. Eu tinha basicamente 3, 4 horas por dia para estudo sério, né? Um estudo dedicado, e os finais de semana, né? Então, eu trabalhava, eu era técnico, como falei, do Tribunal de Justiça, então tinha uma carga horária, uma jornada de 6 horas diárias, né? No tribunal, e fazia o curso de Direito ainda, mas já era aquele finalzinho do curso em que você tem, né, menos disciplinas, né, menos, às vezes escolhe qual é que você vai para... Faz que nem a professora Poliana, que estava estudando lá no fundão. Pois é, muitas vezes acabava não indo, né, para aula, ou ia para aula e ficava na biblioteca, então aproveitava mesmo, porque aquela história, Guilherme, você tem, cada hora, para quem tem poucas horas, ela é decisiva, então muitas vezes era melhor estar ali 3, 4 horas estudando para o concurso do que estar batendo papo no corredor, né, ou fazendo qualquer outra atividade. Então, eu usava 3, 4 horas diárias, né, com muito afinco, e os finais de semana, sim, também. Sem, evidentemente, ignorar o lazer, enfim, atividade física, mas fim de semana também com a dedicação maior, com mais horas de estudo. É muito legal, porque quando a gente conversa com o professor David, Web, né, que é mestrado, com o Marcílio, contigo, a gente percebe isso, que assim, horas líquidas bem aproveitadas são muito mais importantes do que horas brutas maiores mal aproveitadas. Cara, e hoje, com rede social, isso é um perigo, né? Então, assim, não adianta você dizer, não, eu estudo 10 horas por dia. Estuda mesmo. Você se separa do seu telefone celular, do seu computador com uma rede social aberta. Será que está estudando mesmo? Então, assim, na minha época de concurseiro, isso não existia. Então, a dispersão era muito maior. Hoje, se o candidato não conseguisse desligar disso, ele não está tendo hora líquida de estudo. Né? Então, hoje é muito mais... as opções de dispersão acabam sendo muito maiores, né? Muito maiores. Então, o foco é muito importante. Você manter o foco para você dizer, não, eu estou tendo realmente uma hora produtiva de estudo, que vai ser muito melhor do que se eu tivesse 3, 4 sem ter a dedicação plena ali ao que eu preciso estudar. Perfeito. E agora, acho que indo para a parte do magistério, você falou que sempre foi um desejo dar aula, até antes do concurso já era um desejo. E já são o quê? 15 anos, 20 anos de sala de aula? Quase 20, Quase 20 anos de sala de aula. 20. O que mudou? Você não dá aula só para concurso, né? Dá aula também em faculdade, para advogados, em cursos de pós-graduação, de maneira geral. Mas o que você acredita que vem se modificando da época que você estudou, mas com afinco para concursos, ao longo desses últimos anos? O que você acha que mudou, né? Nas pessoas, no concurseiro, na forma de estudar? Guilherme, eu acho que a gente, olhando para trás, o ensino jurídico, o ensino de uma maneira geral, ele vive uma revolução incessante. Eu tenho convicção que a maneira que eu dava aula em 2003, 2004, quando comecei a dar aula para concurso e comecei também a lecionar em faculdade, ela é bem diferente da maneira que eu dou aula hoje. Acho que, vamos pensar numa aula presencial, num curso de graduação, hoje a gente concorre com telefone celular, né? Nossos alunos, nossas alunas estão com o telefone celular à disposição. Se eu não conseguir prender a atenção dele ou dela durante 5 minutos, é muito provável que ele pegue o telefone celular e se disperse, e aí vai perder o fio da meada e talvez daqui a 15 minutos ele já não recorde aquilo que eu falei. Da mesma forma, numa aula que a gente grava, numa aula que a gente está transmitindo virtualmente, a gente viu aí quase 3 anos de uma pandemia em que nossa rotina era de aulas quase full-time online,
E se a gente não tiver essa capacidade de se reinventar enquanto professor, enquanto professora, para prender a atenção dos nossos alunos, a gente não vai conseguir, né? Exatamente porque os mecanismos de dispersão são muito maiores. Hoje, e isso eu vejo com meus filhos, né? A capacidade de assimilar, em razão da quantidade de informação que se tem, ela é maior, mas a capacidade de dispersão ela vem na mesma proporção. A mesma proporção. Isso é com todos nós, mas com quem é mais jovem ainda é potencializado. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz aqui, que pode parecer inimaginável há anos atrás, você ter blocos aí, pílulas de 10, 15 minutos, isso é crucial. Cara, se a gente hoje oferecesse um curso de 4 horas de processo civil, 8 horas de processo civil, que é a minha disciplina, e eu gravasse aquelas horas em blocos de 2 horas, talvez quando chegasse com 10, 15 minutos, 20 minutos, o meu aluno fosse levantar, fosse na geladeira, pegar um copo d'água, pegar uma fruta, tomar um café, e daqui a pouco ele perdia o foco naquilo que estava assistindo. Quando a gente oferece esses pequenos blocos, essas pequenas pílulas, a gente tem um resultado, uma produção do nosso aluno maior, porque ele consegue assimilar dentro daquele curto espaço de tempo e já vai partir para outro assunto na próxima pílula e vai dosando aquilo que ele precisa estudar de acordo com o tempo que ele possui ali para assimilar. E ainda te assiste em 2.5x. E ainda assiste muitas vezes numa velocidade maior, exatamente. Né? Eu que já falo rápido, né? Eu fico imaginando quando, né, assistem as minhas aulas em velocidade maior do que a rotineira, que já é bem rápida. E quando a gente está numa aula presencial, isso é uma coisa que eu sempre me preocupei para melhorar a minha didática. Né? Eu preciso transmitir o assunto, seja ele um assunto fácil, seja aquele assunto árduo, mas eu preciso transmitir de uma forma que quem está me ouvindo consiga assimilar o que eu estou falando, né? Então, eu acho que é muito importante que o professor ele utilize métodos ativos na sala de aula presencial, é muito importante que ele possa interagir com os alunos. A experiência do professor de direito que vive uma realidade profissional também é muito importante de ser trazida, o magistrado, o promotor, o procurador, trazer sua experiência prática, porque isso também vai fazendo com que o aluno não apenas preste atenção, mas comece a aliar aquilo que ele está aprendendo na teoria com o que é a vivência prática de um curso de direito. Então, eu acho que a gente vive, Guilherme, uma revolução que não parou, né? Que não parou e não vai parar tão cedo. A gente vive aí, a gente concorre hoje com a inteligência artificial, né? E eu costumo dizer que não devemos encarar como uma concorrência, mas como um aliado. Ela precisa se vir como nosso aliado profissional, acadêmico, enfim. Então, é uma revolução, a palavra é essa. Legal, legal. A gente, em contato com os alunos, né? O Sérgio vai fazer 15 anos agora em janeiro, então a gente meio que já também pegou algumas mudanças aí geracionais e de forma de estudo. Eu volto naquele ponto, eu acho que o concurseiro nunca teve tantos recursos à disposição, mas, então assim, de ter raio-x, todos os softwares que tem de questões, bons softwares no mercado, toda a parte de cronograma individualizado, né, a trilha ali para você saber o que assistir, um modelo formato de pílulas. A gente trouxe uma inovação aí nessa parte comportamental. Acho que é muito doido isso, porque o concurseiro nunca teve tantos recursos à disposição, mas ao mesmo tempo a gente também nunca escutou tanto a dificuldade do concurseiro de, cara, como eu me direciono, né? Porque no final do dia, o excesso de escolhas também paralisa as pessoas, né? Isso não só no mundo dos concursos, mas a gente fala aí do paradoxo da escolha, mas você sente isso, o concurseiro cada vez mais assim, tá, mas tem tanta coisa, o que eu faço? Assim, por onde eu vou? Qual eu assisto? Quem eu sigo? Quem é que está falando na verdade que eu tenho que seguir? Qual é a próxima tendência? Muitas vezes o conselho está tentando lá seguir qual é a próxima forma de estudar diferente. A gente sente isso, que as pessoas estão perdidas, talvez com excesso até de escolha e informação que elas possuem. A grande verdade é que com um leque de possibilidades maior para o concurseiro hoje em dia, o direcionamento é muito importante, né? A gente que
trabalha, inclusive aqui no SES também, com orientação de alunos, a gente sente essa carência que se tem diante do excesso de informações. Planejamento é tudo na vida, Guilherme. Você, como empresário, você planeja as suas atividades. O concurseiro precisa planejar a sua rotina de estudo. Né? O profissional precisa planejar a sua rotina de trabalho, mas o concurseiro, para atingir uma meta que ele nem sabe quando vai acontecer, se é daqui a um mês, 6 meses, um ano, ele precisa planejar a sua rotina de estudos, porque quando aquele concurso que ele deseja sair, ele precisa estar bem preparado. E esse excesso de informações, ele precisa de orientação. Então, se o candidato não tem, digamos assim, a aptidão para sozinho planejar, ele precisa de um profissional, ele precisa de alguém que esteja ali preparando o cronograma para ele, preparando uma rotina de estudos para que ele possa assimilar essa quantidade de informações da melhor forma possível. Especialmente porque hoje, assim, você tem, na nossa época, na minha época, né? Eu sou de uma geração ainda anterior à sua, mas na minha época, você tinha livros e livros de resumo. E só, era assim que se estudava, e dentro de um curso preparatório, apostila, era só isso que se tinha. Né? Não tinha mapa mental, raio-x, cronograma, videoaula, nada disso existia, gente. Então, hoje também, o excesso de opções traz também uma dificuldade de você mensurar a qualidade do que está lá à disposição. Eu tenho dito isso muito para meus alunos de graduação, sabe, Guilherme? A preguiça, muitas vezes, de ler um livro, se preparando para uma prova, faz com que o aluno vá para a internet, jogue no Google, procure um vídeo no YouTube e assista, sem saber a menor ideia, sem ter a menor ideia da qualidade daquilo que você está assistindo. Se está atualizado, se não está, se é fiel ao assunto que precisa ser assimilado ou não é, mas simplesmente pela preguiça da leitura e a facilidade de simplesmente pegar uma videoaula que está disponível no YouTube. Quando eu vejo meu filho ou minha filha pensando em fazer isso, eu digo, olha só, vamos ver, isso foi indicação do seu professor ou você está jogando no Google e achando o que tem sobre o assunto? Você não sabe se isso realmente procede, se isso realmente é fiel ao que precisa ser ensinado, ou se é qualquer maluco que gravou algo na internet e está aí disponibilizado. Qualquer um pode gravar e disponibilizar num canal do YouTube. Então, é essa dificuldade, muitas vezes, que a gente precisa digamos assim, saber transmitir para o nosso aluno, para o concurseiro, para que ele possa, diante desse leque de opções, saber o que vai escolher, né? Você chega num restaurante, tem um cardápio, você tem que saber o que escolher. Nesse cardápio de opções do concurseiro, ele tem que saber o que escolher para atingir o objetivo dele. E hoje não é fácil isso. É a curadoria, né? Isso, é a curadoria. É o que ele precisa. É muito, eu acho que é muito também impactante. E dentro... A sua esposa também é concursada? Isso, ela é tabeliã e registradora. E como é que é essa conversa? Ela passou depois de você? Vocês já se conheceram em outra... A gente se conheceu sendo professor já. A gente já era professor, ela leciona processo civil também. E ela era, à época, servidora do Tribunal de Justiça, era assessora de um desembargador e já estava na rotina dos concursos de cartório, né, que é um concurso... Você acompanhou a rotina dela estudando muito? Acompanhei a rotina dela estudando. É um concurso difícil e um concurso que é desgastante mentalmente, Guilherme, porque demora muitos anos. São concursos que normalmente vão parar no judiciário, vão parar no CNJ. Acho que o concurso dela daqui de Pernambuco deve ter durado uns 5, 6 anos. Então, assim, é um desgaste absurdo. Mas, enfim, felizmente deu tudo certo. Mas é também uma rotina pesada de estudos para esse foco, né? Para quem se dedica a esse tipo de concurso. E hoje ela, enfim, faz parte aqui da equipe também do SERES e ensina, né? Prepara candidatos também para os concursos de cartório que acontecem aí em todo o país. Não, e eu pergunto, porque assim, eu acho um tópico muito relevante na vida dos concurseiros, porque a maioria já possui família, né? É mais comum, até quando eles passam um pouquinho mais velhos, já possuem família e que tem que lidar com a rotina do concurseiro, né? No seu caso foi o contrário, você já tinha passado, mas ela estava nessa rotina. Como é que foi isso para vocês? Assim, vocês se dividiam em relação às tarefas? Se isolava no quarto e ninguém batia lá? Eu pergunto porque vários concurseiros, assim,
chegam com a gente e reclamam, poxa, eu não tenho espaço para estudar, eu não tenho paz, eu não sei o quê. Esse é o maior dilema do concurseiro, né? Onde estudar, né? Onde estudar, porque se você não tiver o apoio familiar, nada vai dar certo, nada vai dar certo. Eu me lembro da minha época em que eu estudava, enfim, me trancava no meu quarto, fechava a porta e não tinha quem me retirasse dali no período que eu estava dedicado ao estudo. Quando ela estava na reta final do concurso, né, já foi realmente uma reta final, porque, como eu disse, durou 5, 6 anos esse concurso, não tinha começado lá atrás. Ela também se isolava e precisa desse apoio, né, Guilherme? Porque se a gente não... E o que eu sempre digo, se o candidato, se você sente que não tem o espaço físico dentro de casa para estudar, seja porque tem filhos e os filhos vão atrapalhar, seja porque a sua esposa, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai, ele interrompe o tempo inteiro para mostrar algo, para perguntar algo, busque um espaço para isso. Busque uma biblioteca pública, busque uma biblioteca de uma universidade, busque um local que você consiga hoje tem focar. Os cantinhos de estudo, hoje né? existem, né, centros de estudo, então, que você possa, de alguma forma, se dedicar sem a pressão que desvie o seu foco, que desvie sua atenção. Então, isso é crucial, porque senão você não vai conseguir nunca. Se o tempo inteiro entrar alguém no seu quarto, no seu escritório, para lhe atrapalhar, para lhe mostrar algo, você não vai conseguir sair do canto, perde a concentração e o estudo não rende. E eu acho que é muito importante para quem já é casado, né, ter a meta ali traçada entre os dois, para que vocês aguentem esses períodos, porque muitas vezes a pessoa é aquilo, ela abre mão de uma renda momentânea, pensando numa renda futura, como você falou, um investimento, só que uma coisa é quando você está sozinho fazendo esse investimento em si mesmo, outra coisa é quando você já tem ali alguém sustentando talvez a casa por algum período e você precisa apostar naquele sonho. É claro que a pressão também é diferente, né? Então o casal precisa estar muito bem alinhado aí para fazer isso. E nessas horas eu também acho que, claro, depende muito de cada família, mas eu acho que muitas vezes, tirando esse seu núcleo familiar mais próximo, você tem que ter cuidado que o núcleo familiar um pouquinho não tão próximo te atrapalha um pouco, né? Eu vejo muitas histórias assim aqui no SESI, é a mãe, ou é a sogra, é o tio, é não sei o que, é o primo que já passou no concurso antes e que tá todo, puta, o primo já passou, por que você não passou? Aliás, é o que eu muitas vezes dou esse conselho, eu digo, olha só, se você está numa família em que a pressão indireta vai ficar existindo o tempo inteiro, não conte. Não conte. Não conte. Faça o papel do mineirinho, né? Vá quieto lá pelas beiradas para você conseguir seu objetivo. Porque você conta que está estudando, vou fazer concurso para juiz. Aí você encontra aquela tia no almoço do domingo e faz, e aí, quando é o concurso? Né? Tá preparado? Vai passar nesse, né? Então, assim, tem certas pressões, a gente sabe que muitas vezes é torcendo, mas muitas vezes começam a se estabelecer comparações, como você falou, tem um primo que já passou, e aí, mas fulaninho aí se dedicou e já foi aprovado. Então, eu acho que, assim, é o tipo do objetivo que a gente não precisa publicizar, não. Publiciza depois, né? Publiciza depois que o objetivo foi atingido, dá uma festa, usa o primeiro salário para... Né? Faz um churrascão para a família. Mas, assim, acho que não precisa ficar publicizando tanto, né, para os amigos, para os familiares de uma maneira geral. Acho que você tem que falar para quem você confia mais, né, para o seu núcleo familiar e de amigos mais próximo, que você está naquela dedicação. Claro, as pessoas vão sentir sua falta, você está estudando muito, muito focado, muito centrado, deixando muitas vezes de participar de alguns eventos familiares enfim, o encontro com amigos, então eles vão sentir sua falta. Agora, não precisa ficar também publicizando o tempo inteiro, porque eu acho que isso atrapalha. A pressão de todo mundo saber que você está ali num ritmo de estudo para fazer tal ou qual concurso, aí o concurso chega, o resultado não vem. Eu acho que a pressão aumenta muito. Aumenta muito. Eu também acho. Tem essa vantagem, né, de contar, não acho bom. Não. Legal, legal. E se tivesse que vender, que a gente vai caminhar para as perguntas finais, se tivesse que vender a sua carreira, se vender no seguinte sentido, por que alguém deveria fazer concurso da AGU? O que você vê de positivo? Rapaz, eu até brinco, viu, Guilherme, que eu podia ser garoto propaganda da AGU, porque eu sou tão apaixonado pela minha carreira que eu não tenho nenhuma dificuldade de falar dela.
Eu, se tivesse que fazer tudo de novo, faria tudo de novo. Eu estou desde setembro de 2003, portanto, estou há 20 anos, recém-completados na AGU, e vivi todas as fases dentro da minha carreira. Eu entrei, nossa carreira era subvalorizada, mal remunerada, desconhecida, e hoje a gente vive uma realidade completamente diferente. Preparo uma série de candidatos aí para a prova oral e tenho conversado com eles exatamente isso. Gente, vocês vão entrar numa carreira agora que é completamente diferente da carreira que eu abracei há 20 anos atrás. E isso tudo foi às custas de muito suor, muito sangue, que aqueles que apostaram em permanecer na carreira vivenciaram. E a carreira do advogado público federal, especificamente, né, a nossa carreira dentro da AGU, acho que a advocacia pública de maneira geral, mas a carreira da advocacia pública federal, ela é muito interessante porque ela abre um leque de possibilidades que você pode trabalhar com praticamente todas as matérias, Guilherme. Você pode trabalhar com direito administrativo, com direito constitucional, com direito ambiental, com direito agrário, com direito do petróleo, com direito previdenciário, tributário, enfim. Então você tem um leque de oportunidades que você pode vivenciar, experimentar dentro da administração pública como um todo, seja no contencioso, seja no consultivo, né? Eu, nesses 20 anos de carreira, a maior parte estive no contencioso, como estou agora, mas ocupei cargo de gestão, estive no consultivo, trabalhei em Brasília 4 anos, morei em Brasília, trabalhei em Brasília 4 anos, ocupei chefia, e você vive experiências de alguma forma, contribuir com a construção da política pública e de proteger a política pública, né? Então, você participa da elaboração, da concepção, quando você está no consultivo, e da proteção da execução daquela política pública quando você está no contencioso. Então, acho que você tem um leque de oportunidades inigualável, né? Eu me lembro que eu tinha 24 anos de idade, um ano de AGU, e precisei, em uma dada ocasião, ir ao Palácio do Planalto defender um determinado tema numa reunião com o então presidente da República, que hoje, coincidentemente, é o presidente da República de novo, sobre quebra de patente de medicamento. Eu trabalhava na consultoria do Ministério da Saúde e tive que ir lá defender isso. Então, assim, é o tipo da experiência que a gente, dentro da AGU, tem a oportunidade de vivenciar sob vários aspectos, né? Então, assim, o colega que hoje entra e abraça a carreira, eu tenho certeza que de tédio ele não vai morrer. De tédio ele não vai morrer. Ele vai trabalhar muito, ele vai ser bem remunerado, ele vai trabalhar muito, mas ele vai viver experiências que, tenho certeza, dificilmente são adquiridas em outras carreiras. Assim, o nosso universo de oportunidades é muito grande. Eu acho que eu vendi bem a carreira, né? Pô, eu acho que a galera que quer fazer a AGU aí tá animada. Realmente, hoje é um excelente concurso, realmente super disputado, mas eu acredito também bem recompensador. E, professor, para finalizar, assim, o que você gostaria de deixar como recado para quem está lá batalhando? A gente sabe a batalha mental que ser concurseiro não é fácil, a gente é um país, o Brasil já tem seus próprios desafios, hoje se manter tendo que estudar resiliente não é fácil, as coisas estão caras, tá difícil, passar no concurso a gente vê, cara, eu só vejo assim, por um lado, para estudar para o concurseiro, eu acho que ele tem mais opções hoje do que tinha antigamente, opções até mais baratas, você pegar o preço dos cursos, os materiais, reduziu. Mas, em compensação, o preço para você viajar para fazer uma prova disparou. O preço dos hotéis para você viajar dispararam. A quantidade de provas anuladas ou canceladas ou com erro de banca que ninguém, sabe assim, passa e os caras... É absurdo. É surreal. Então, assim, hoje, isso vai mexendo com a cabeça das pessoas. O que você gostaria de deixar aí de recado final? A sua história, gente, espetacular. A gente passou aqui desde do teu início, o teu primeiro concurso aprovado, depois o concurso que você está atualmente, toda a sua parte do magistério, hoje você é doutorando, né, em Direito Processual pela talvez a maior universidade de Direito do país. Eu sou da Nacional, então a gente fica meio assim, mas a UERJ é uma grande faculdade, uma grande universidade. Então você já esteve do lado de estudante, hoje está do lado de professor, é um grande doutrinador, um grande acadêmico e pesquisador, principalmente do direito processual.
E o que você gostaria de deixar de recado final aí para quem está estudando? Primeiro, acho que é preciso que o candidato, a candidata que se dispõe a se preparar para um concurso público, ele tenha em mente que ele precisa perseverar. Ele precisa perseverar. Nada vem fácil. Na vida, nada vem fácil. E, obviamente, que um cargo público não vem com facilidade. Ele precisa ter muita perseverança. As derrotas, elas acontecerão com todo mundo. Não tem aquele que diga, eu passo de primeira e eu vou ter o melhor cargo do mundo e eu só vou ter facilidade no meu cargo. Não tem esse, Guilherme, não tem. Né? Quem vende muita facilidade é porque tem muita dificuldade e não quer assumir as dificuldades que tem. Então, perseverar, porque as vitórias elas virão. Para alguns vem mais rápido, para outros demora um pouco mais. Mas a gente precisa aprender com as derrotas. As derrotas elas servem para que a gente possa saber onde a gente está falhando, para que a gente possa atingir o objetivo. E aí um outro conselho que eu dou é que, de certa forma, eu falei um pouco disso ali, preciso que você tenha foco. Em que tipo de concurso você está desejando fazer. O atirar para todos os lados não é positivo, né? Eu acho que existe um momento em que a gente faz isso ali, quando está na faculdade, etc. Mas eu acho que a partir do momento que você está direcionando os seus estudos, já pensando efetivamente em atingir a carreira, ou uma carreira para ser a sua carreira da vida, precisa você ter foco. Eu quero a carreira policial, eu quero a carreira fiscal, eu quero a carreira da magistratura, eu quero a carreira da advocacia pública. Então, precisa você ter uma organização, porque isso mexe, né, Guilherme, com o próprio planejamento das disciplinas que você vai estudar, do tipo de banca que você precisa se preparar, que é normalmente contratada para tal ou qual concurso, tipo de questão que você vai desenvolver. E aí estabelecer uma rotina, um planejamento de estudos. Se você consegue fazer por conta própria, é ótimo. Se não, utilize um apoio profissional para isso, porque também é muito importante para que você possa, dentro desse leque de opções, dentro dessa diversidade de possibilidades, você conseguir organizar a sua rotina de estudos para que você possa atingir o seu objetivo. E não desistir, né? Não desistir. O primeiro fracasso, o segundo fracasso, o terceiro fracasso tem que servir como pilha, como estímulo para os próximos concursos que vão acontecer e que você vai atingir o seu objetivo. Então, desistir nunca, porque acho que uma das piores sensações que o indivíduo pode ter é o de que ele é um fracassado. E você não é um fracassado, tenho certeza disso. Levante e siga em frente, porque o objetivo haverá de ser atingido naquele cargo que você tanto almeja. É isso. Muito legal. Pessoal, vocês viram que o teste vocacional não estava errado. Era comunicação mesmo a coisa. Não era necessariamente jornalismo, mas era comunicação. Foi uma aula aqui, um prazerzão a gente poder conversar contigo, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória maravilhosa. Pai de família, um baita esposo e um grande profissional do direito. Pessoal, sigam o professor Marco Aurélio lá nas redes sociais, né? Acompanhem as aulas dele aqui também no SES e fiquem atentos aí aos nossos próximos SEScasts. O nosso objetivo é te inspirar e fazer isso que o professor falou, fazer você não desistir. O caminho é árduo, mas a recompensa é duradoura, tá bom? Um abraço, galera. Valeu.